No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os meus livros favoritos da autora Clarissa Pinkola Estés. Se você não conhece o nome dela, provavelmente você já deve ter escutado falar sobre o famoso livro Mulheres que Correm com os Lobos. Você já leu esse livro? Se você já leu, conta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber o que você achou do livro. Mas, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Lorena, eu sou psicóloga e a doutora Clarissa, ela é uma psicóloga junguiana maravilhosa que escreveu diversos livros ajudando nós mulheres a resgatar a nossa verdadeira essência, a acessar a nossa sabedoria ancestral e muitas das vezes foi perdida, né? A gente se desconectou por conta desse mundo moderno e ela traz muito essa questão da ancestralidade, dos mitos, contos de fadas. Eu separei para vocês aqui alguns livros, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre. E aí, gente, vamos lá, porque assim, acompanha aqui na linha do tempo do YouTube que eu vou deixar separadinho cada um deles. E se você ficar interessada ou já leu esses livros, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, tá bom? Então vamos lá para a gente começar falando sobre o livro Ciranda das Mulheres Sábias. Esse livro aqui, ó, gente, ele é bem pequenininho, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Eu sou o tipo de pessoa que eu costumo colocar post-its. Eu gosto muito de fazer anotações, tá, nos livros. Acho que não dá para ver muito aqui, mas assim, vamos lá. Do que se trata esse livro? Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Me lembra muito aquele meme, né? Sou uma jovem senhora. A jovem senhora que habita em mim. E eu me identifico muito com esse meme, porque apesar de eu ter 30 anos, eu me considero uma pessoa mais introspectiva, que gosta de ficar mais no meu mundo, que busca bastante essa sabedoria, não só para minha área de psicologia, mas como mulher. Então eu percebo que hoje em dia muitas mulheres estão nessa busca também, sabe? Tanto de sabedoria como resgatar a sua verdadeira essência. E o quanto que esses livros, principalmente, não só da doutora Clarissa Pinkola, mas da Marie-Louise von Franz também, se vocês gostarem, eu posso trazer para vocês os meus livros favoritos dela, que também é uma analista junguiana. Ela foi analisanda do próprio Carl Jung, que é o fundador da psicologia analítica, psicologia complexa, psicologia profunda. Cada pessoa vai falar de uma forma, né? Mas eu vou falar psicologia junguiana para ficar mais fácil aqui para vocês, tá bom? Mas voltando ao assunto do livro, esse livro aqui, gente, ele traz uma linguagem bem poética e a Clarissa, ela consegue transportar a gente através da leitura para um momento mais introspectivo, para um momento de resgate, para um momento de olhar para as nossas ancestrais, mulheres da nossa vida, seja sua mãe, seja sua avó, e tudo isso, através da escrita, da reflexão, traz ensinamentos profundos pra gente. Então, é uma leitura muito gostosa de fazer. É um livro pequeno, é aquele tipo de livro que você, como mulher, precisa ler. É aquele livro que traz essa nutrição em relação à sabedoria ancestral, do feminino. E a Clarissa, ela aborda muito esses temas, né, do feminino, dos contos, dos mitos. Então, tudo isso faz com que a gente se conecte. E eu vou ler para vocês um pequeno trecho aqui que eu separei do livro, que é bem no começo, que ela diz assim: A pequena casa na floresta. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre. Estou esperando por você. É por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa. Deixando de lado todos os inúmeros afazeres, haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegamos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai lhe perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. E o que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com intensidade que escolhemos viver, não por quantas ninharias de grande importância deixamos dominar. Por isso, vamos, por enquanto, permitir que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto, agora respire fundo. Deixe os ombros caírem, até o ponto que lhe seja natural. Não é bom respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos, eu espero, viu?
está mais calma, mais presente agora. Então vocês conseguem ter a dimensão do quanto é acolhedor, do quanto é gostoso ler a Clarissa. É mais do que uma leitura. E aqui fica para vocês o meu primeiro livro favorito da Clarissa, que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Bom, e vamos pro meu segundo livro favorito, que eu acho que, assim, é o livro que toda mulher deveria ler na vida. Apesar de ser um livro longo, aconselho muito que você compre o livro físico para você anotar, para você reler. E o livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Gente, esse livro aqui, eu tive contato com ele na época da minha faculdade, na época da minha graduação. E esse livro aqui, ele foi um dos pilares que me fez escolher a abordagem da psicologia analítica. Porque a Clarissa Pinkola Estés, ela traz nesse livro aqui mitos, histórias do arquétipo da mulher selvagem, né? Porque quando a gente fala selvagem, o que vem na sua mente quando a gente fala selvagem? A mulher selvagem. A gente tem a ideia de que é uma mulher descontrolada, uma mulher fora de si, uma mulher que não, enfim, não se cuida, né, muitas vezes, é uma pessoa selvagem. Só que o que ela traz aqui? Na verdade, selvagem seria em outro sentido. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês, tá? O medo, a depressão, a fragilidade, o bloqueio e a falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas. Vamos falar um pouco sobre essa parte, tá? Antes de eu entrar no outro trecho aqui do livro. Você que tá me assistindo, você já passou por uma fase de medo, de bloqueio de criatividade, né? O famoso bloqueio criativo, um medo de se expressar no mundo, um medo de ser quem você é, um medo de olhar até para o seu feminino, muitas das vezes, né? Porque a nossa sociedade, ela traz muito que a gente faça, que a gente esteja ali no masculino, produzindo, acontecendo, no racional. E muitas das vezes a gente se desconecta da nossa parte feminina, que é o sentir, que é a vulnerabilidade, que é a intuição, né? E a Clarissa, ela traz muito nesse livro a questão da intuição, da gente confiar na nossa intuição, porque até a nossa intuição querem tirar da gente, né? A gente que é mulher, a gente tem uma intuição muito forte de alguma coisa que vai acontecer, ou sobre alguma determinada pessoa ou situação. Muitas das vezes a gente se desconecta dessa intuição ou pior, não escuta. Já aconteceu de você sentir, por exemplo, a sua intuição falando uma determinada coisa e você não seguir essa intuição ou você ignorar e, sei lá, alguma coisa acontecer na sua vida e você falar, putz, deveria ter seguido a minha intuição? Provavelmente sim. Se você é mulher que tá me assistindo, provavelmente sim. Então, nesse livro aqui, o que ela fala? Que nós mulheres, a gente tá assoberbada, né? Ela usa esse termo, com o acúmulo de funções na família e na vida profissional. Isso acontece com muitas mulheres, então, tanto que esse é o intuito do meu canal, te ajudar, tá? Te ajudar a se reencontrar, te ajudar a resgatar essa verdadeira essência. Por isso mesmo que eu decidi criar o canal no YouTube, porque eu não quero criar vídeo rápido, eu acho que a gente já vive numa cultura extremamente acelerada e extremamente com muitas coisas para fazer, e essa parte de ter um momento de acolhimento, o momento de olhar para o seu feminino tá cada vez mais raro na internet. A gente que é mulher, a gente tá sendo... Ela usa até um termo aqui, né, que esse problema não é recente. Ele veio com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Ela coloca isso aqui, gente, no livro. Mas olha só o que ela tá trazendo. Ela é uma pesquisadora. A Clarissa, ela ganhou um prêmio de guardiã das tradições do Joseph Campbell. Então, assim, ela tem propriedade para trazer e falar sobre esse assunto. Então, o quanto é importante a gente ler Mulheres que Correm com os Lobos. Apesar de ser um livro profundo, um livro que tem muitos termos junguianos, pode ser que você não entenda muita coisa, mas uma coisa ou outra você vai conseguir entender, eu tenho certeza disso. Então, dê uma chance a esse livro, sabe? Se você tem na sua casa, comece a ler ou volte a ler. É um livro de estudo, então anote. Os meus livros eu amo colocar post-it, gente. Tanto que a minha meta
cresça como pessoa, né, como Lorena, eu quero colecionar livros. Eu já decidi isso na minha vida. E não é porque eu quero ostentar uma estante, não. Eu quero colecionar porque eu quero realmente marcar, eu quero reler, eu quero ter uma biblioteca na minha casa, né? Eu quero ter meus livros na minha casa para que eu possa consultá-los, sabe? Então, se você gosta, compre livros, anote, releia, tenha esse momento de se conectar com você. E lembre-se também, né? Porque muitas das vezes a gente gosta de ler, a gente lê livros de romance, que é o meu caso, eu adoro muito, livros de mistério, mas e livros para você se conhecer, e livros para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento como mulher. Como que tá aí? Ou você não tá lendo isso? Porque é importante a gente resgatar essa sabedoria que já existe dentro da gente. E Mulheres que Correm com os Lobos é um livro perfeito para você começar assim, para ontem, tá bom? Se você sentir dificuldade, dá uma pesquisada. Hoje em dia tem muito conteúdo sobre esse livro na internet. É um livro que, assim, se fosse para eu falar, eu teria que fazer um curso sobre, porque ele é muito grande, gente, muito grande. Mas fica aqui de dica para vocês, porque esse livro aqui, ele transformou a minha vida e eu acredito que ele vai transformar a sua vida também, tá bom? Então, esse é o segundo livro que eu indiquei para vocês e vamos pro próximo. E agora a gente vai falar sobre esse livro, Libertem a Mulher Forte. Eu vou colocar a foto para vocês aqui porque eu acho que tá invertido no vídeo, tá, gente? Mas assim, primeiro, quero deixar aqui bem claro para vocês, tá? Porque esse livro ele traz um cunho mais religioso. Então, eu quero deixar isso muito bem claro porque assim, eu já me deparei com algumas pessoas, alguns seguidores do Instagram comentando muito sobre a questão da psicologia e religião. Porque assim, quando a gente fala de religião, realmente é muito delicado. A gente tem que ponderar muito bem as palavras e as pessoas elas trazem uma interpretação muito pessoal, tá? Tendo dito isso, e se você se conecta com a questão da Grande Mãe, da Virgem Maria, conhecida, né, por muitos nomes e representada por inúmeras imagens, e se você se interessa por esse assunto, é você ler esse livro aqui com uma mente mais aberta, até porque na capa a gente já vê a Nossa Senhora de Guadalupe, e eu particularmente, agora me abrindo com vocês de forma totalmente pessoal, gosto muito. E aí a gente lembrar que o quê? A Clarissa, ela é descendente de mexicanos, tá? E ela foi criada na fé cristã. Ela foi devota a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, aqui nesse livro, ela conta a história dela. Várias histórias extremamente lindas sobre essa conexão dela com a Nossa Senhora de Guadalupe. É uma história muito interessante. Se vocês se interessarem para ler sobre, é muito interessante. É algo que nem a ciência conseguiu entender o que aconteceu ali, gente. Então, é um livro muito bonito. A escrita da Clarissa é uma escrita muito bonita. É um livro que tem muitas ilustrações também. Então, se você se interessa, se você gosta desse assunto, fica de dica para você, tá bom? É um livro que é puro amor. Eu senti amor lendo esse livro aqui. Eu senti um outro tipo de amor, que a escrita dela conecta a gente a algo mais transcendental. E por último, mas não menos importante, trouxe para vocês O Jardineiro que Tinha Fé. Esse livro aqui, ele é bem pequenininho, gente. Bem pequenininho mesmo. Acho que eu vou até comentar com vocês que assim, nessa ordem que eu trouxe, não tem um mais favorito e um menos favorito. Não, eu adoro a Clarissa em geral, tá? Por favor. Não tem um mais ou menos favorito. Mas são favoritos. Todos eles têm a sua importância. E nesse livro aqui, conta a história de quando a Clarissa era criança. E um tio dela que voltou da segunda G, né? Vou colocar aqui pra vocês o nome certinho pra eu não levar strike aqui do YouTube. E conta a história de quando a Clarissa era uma criança. Ele trata de uma história mais familiar. Então, esse tio dela voltou para os Estados Unidos. Ele é um tio muito querido por ela, mas traz também de novo essa questão da sabedoria, da fé. Então, eu dei uma pincelada sobre cada um deles aqui. Eu espero muito que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha conectado você, que tenha despertado o interesse a ler esse tipo
tipo de livro. São livros que podem te ajudar na sua jornada de autoconhecimento. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais aprofundado sobre cada um deles. Esses foram os livros que eu selecionei, que eu mais gostei da autora Clarissa Pinkola. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu espero muito que tenha despertado em você um interesse para ler pelo menos algum deles, tá? A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Obrigada por ter chegado até o final desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o seu like. Te agradeço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!